Boa noite com Jesus, irmão. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Estamos já de pé, vamos ler as Escrituras. Aos Romanos capítulo 8 e o verso 1. É carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 ou capítulo 6 e o verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Nosso Deus eterno. Nós voltamos mais uma vez aqui na tua casa, Senhor, depois de termos uma reunião tão abençoada de manhã. Nós voltamos aqui, estamos reunidos aqui para tomar a comunhão, Senhor. Vamos comer do pão que representa o teu corpo e tomar deste cálice que representa o teu sangue. Porque somos salvos, Senhor, pela graça nós somos salvos. Por isso que nós estamos aqui para tomar a comunhão do Senhor. A comunhão são para as pessoas que têm recebido o novo nascimento. Pessoas salvas pela graça, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui conosco. Eu creio que o Senhor está aqui conosco, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui para memoriar, Senhor, a tua morte e ressurreição. Memoriar o Calvário, aquilo que o Senhor fez por cada pecador ali no Calvário. O Senhor levou o pecado do mundo inteiro ali sobre os ombros do Senhor, ali na cruz, Pai. Deus, ajude nós a reconhecer aquele dia como um dos dias mais importantes, Senhor, que já houve, aquele dia no Calvário, porque ali o Senhor abriu um caminho para cada um de nós. Ali o Senhor fez uma ponte para nos transportar para o outro lado da eternidade, Senhor. Nós levantamos nossas mãos e pedimos perdão de todos os nossos pecados, as nossas falhas, nossas fraquezas e também as nossas tamanha ignorância, Senhor. Purifica cada um de nós, Pai, e venha nos lavar, meu Deus, através do sangue carmesim, Senhor. Nós confiamos no poder do sangue, Pai. Nós confiamos na tua misericórdia, na tua graça, Senhor, porque de outra forma nós não tinha condições nenhuma, Senhor, para estar aqui diante da mesa do Senhor para tomar a comunhão. Cura aqueles que estão enfermos nessa noite, ó Deus. Dai a cura para este irmão, esta irmã, aqueles que estão nos assistindo através da internet.
Nós pedimos uma bênção especial para cada um deles, Pai. Saúde, Pai. Libertação, e que o Senhor enche seus filhos com o Espírito Santo, Pai. Nós pedimos que o Senhor agora, Senhor, derrama a tua unção sobre nós agora. Ó Deus, e fale conosco através da tua palavra, Pai. Nós o pedimos essas bênçãos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Ele está aqui, né? O Senhor Jesus, Ele está aqui. As suas promessas não falham. O homem é uma falha total, mas Deus não falha. Ainda que nós falhar, Ele permanece fiel, diz as Escrituras. Na Escritura que nós lemos aqui, a Romanos capítulo 6 e verso 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, né, irmão? Uma vez lavado, remido pelo sangue de Jesus, nós tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, irmão? Novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Graças a Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Nesta mensagem, o caminho de Deus feito para nós, parágrafo 208. Você diz: irmão Brana, eu quase não tenho muita instrução. Sou muito pequeno. Os pregadores me rejeitarão. Vamos apenas olhar para a história. Não é o tamanho do cão na luta, é o tamanho da luta no cão. Glória a Deus. É o que está dentro de cada um de nós, irmão. É que vai vencer exatamente a luta. É o que está dentro de cada um de nós. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo. Você crê nisso, irmão? Amém? O que está dentro de você é o Espírito Santo? Então não é o tamanho da luta no cão. É o tamanho, não é o tamanho da luta, não é o tamanho do cão na luta. É o tamanho da luta no cão. É assim que hoje. Fique de pé e descubra hoje o que está dentro de você. Glória a Deus. Nós temos que descobrir, irmão, o que está dentro de nós. Paulo diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo que nos amou está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos que descobrir esse grande poder que está dentro de nós. Então não tenha medo da luta. Do tamanho do cão, né, irmão? O que está dentro de você é muito maior. É muito maior. Assim que é hoje,
Fique de pé e descubra hoje, embora o cão esteja ali. Como o velho chefe disse um dia, enquanto ele estava se preparando para ir, diz: como está se virando, chefe? Diz: eu quero lhe dizer, irmão. Diz: existe 2 cães em mim. Um é preto e o outro é branco. O preto quer que eu faça o que é errado. Aí você pensa no homem de fora, na sua carne. Na luta da carne contra o espírito. E o branco quer que eu faça o que é certo. E diz, eles estão sempre brigando e disputando, a carne contra o espírito contra a carne. É uma luta, irmão, é uma batalha. A sua carne quer fazer você pecar contra o seu Criador, mas o espírito quer que você obedece a Deus, ame as coisas de Deus, se inclina para as coisas de Deus. E eu disse: qual dos 2 ganha, chefe? Ele disse: depende de qual o chefe alimentar mais. Mas você ora, irmão, você fica mais forte, o homem de dentro fortalece, a sua alma fortalece. Quanto mais você lê a Bíblia, lê as mensagens, vem nas reuniões, ouça a palavra de Deus, a sua alma, o seu espírito fortalece para vencer esse cão do lado de fora, né, irmão? O homem, o eu, o nosso ego, né? Os nossos desejos carnais. É isso aí, parágrafo 212. E isto até que é certo também. Sim, Senhor, correto, irmão. Estou lhe dizendo que o que o mundo necessita essa noite é de uma boa e velha sacudida. Vamos a mensagem de Hebreus capítulo 1, parágrafo 91. Quero pegar o 95. Jesus deixou um monumento comemorativo, um túmulo vazio, ali em Jerusalém, né? Ele ressuscitou, irmão. Glória a Deus. E algum dia, quando fomos para o túmulo, e nossos queridos, e ouvimos a terra sendo jogada, quando eles dizem: cinza para cinza, pó para o pó, terra para a terra. Mas, irmãos, podemos olhar através do mar para um túmulo vazio. Algum dia sairemos daqui e iremos para casa. Ele está vendo. É a nossa grande esperança. É a ressurreição. Ainda quero ler essa escritura, irmão. Deixa eu ver se eu... acho que eu tenho ela anotada aqui. Não sei se eu tenho essa escritura anotada. Eu acho que eu não notei essa escritura, irmão. Mas eu quero usar essa mensagem do profeta, aquele dia no Calvário. No parágrafo 24. Nosso profeta, ele diz: agora, falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar. Aquele dia no Calvário. Irmão, essa ceia, irmão, este pão, este cálice, aponta para o Calvário. A sua vinda aqui te leva a relembrar, a memoriar a morte de Cristo. Se você não pensa assim, você não pode nem tomar a ceia.
Você vê essa mesa posta aqui com este pão, este cálice? Isso aponta para a crucificação de Cristo. Nos leva a memoriar o Calvário, a sua morte e ressurreição. Se você simplesmente vem na ceia, senta no banco da igreja e sua mente não vai lá no Calvário, você não está memoriando o Calvário, você não tem nem direito de tomar a comunhão. Simplesmente por vir no culto, dia de ceia, e sentar no banco, e ficar com seus pensamentos longe do Calvário, longe da comunhão, você não deveria nem tomar a ceia. Esse dia, este momento, é o momento de nós memoriar aquilo que Cristo fez por cada um de nós no Calvário. Sua morte, o que Ele padeceu ali no Calvário. Os nossos pecados que Ele levou sobre si. Você tem que ter a revelação do sangue para tomar ceia. Você tem que discernir o corpo do Senhor. De outra forma, você não está sendo edificado ao tomar a comunhão. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Você não está tendo a revelação do sangue. Isso aqui não é brincadeira. Simplesmente vir e comer um pedaço desse pão e tomar um pouco desse cálice. Não, irmão. Temos que ter o discernimento do sangue e discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar sua atenção ao tema que escolhi para falar, aquele dia no Calvário. Isto parece estar um pouquinho fora de estação. Isso deveria ser numa sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias na nossa vida. Nós temos ouvido muito a respeito disto. Lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isso desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas desse dia apontam de volta quando isto aconteceu. É um dia muito importante. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, o Calvário, eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus que sabemos. E tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é para nós e o que Deus tem feito por nós. E vemos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isso que vimos a igreja. Olha, irmão, você toma a ceia, a comunhão, porque você tem esse discernimento do corpo de Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um cristão, né, irmão? Você está em comunhão com Deus, é por isso que você toma a ceia. Glória a Deus. É por isso que o pregador prega, e é por isso que ele estuda e medita nas Escrituras e procura inspiração.
porque ele é um servo público do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus teria que dizer para o seu povo, algo que o ajudaria. Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isso seria uma ajuda para levantá-lo, para que eles possam abandonar seus pecados e então se levantar para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas, levar estas coisas para o povo de Deus, né, irmão? Para a igreja. E se esse dia é tão importante, é um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas nesta manhã eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que isso condene cada pecador e que que está presente, e que isso faça cada santo se ajoelhar, e que isso faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo. Que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo. E cada santo se regozije e tome novas esperanças e novas esperanças. Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós. E o mundo, e ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado. E o pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto em que não havia ninguém que pudesse pagar a pena. Nenhum de nós podiam pagar a pena, nenhum homem na terra. Mas ele pagou, Cristo pagou por cada um de nós. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo, ele mesmo. Parágrafo 29. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, e viemos a este mundo falando mentira. Portanto, não havia nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno de tomar o nosso lugar, né, irmão? O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à terra. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante, sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dada a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aquilo começou o problema.
Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte. A morte era a pena. E aquilo poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto. Porque eu não creio que haja a não ser uma só morte. Há uma vida. E eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. O que nós falamos hoje de manhã, irmão. Glória a Deus, temos vida eterna. E eu creio que há uma aniquilação completa daquela alma que pecou. Pois a Bíblia diz: a alma que pecar, certamente morrerá. Não o homem, a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá e estará completamente destruído. Como eu desconcordo com os universalistas, né? Que dizem que Satanás será salvo. Ele pecou. Ele foi o originador do pecado. Sua alma pecou. Ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado. E não será deixado nada daquilo. Ele vai ser jogado no lago de fogo. E ele vai deixar de existir. Graças a Deus, né, irmão? Veja o tamanho do nosso Deus, irmão. O poder do nosso Deus, né? Ele está acima de todas as coisas, né? Quando o pecado atingiu a terra lá no princípio, como um lençol negro caindo do céu, isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristeza. Toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui, sem esperança, porque cada criatura da terra estava sujeito a isto. E cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar, onde não havia nenhum pecado. Isto não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro. Isto tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino. Eles prantearam, eles choraram, eles lutaram. Eles peregrinaram através das montanhas, através do deserto, procurando por uma cidade cujo construtor e artífice era um Deus. Pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse na presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com ele. Mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido. Ele não sabia para que lado virá. Então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar outra parte. E aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás, algo do lado de dentro dele lhe disse que ele veio de um lugar que era perfeito. E aí, ali tinha um desejo no coração do homem por aquilo que era perfeito. Não há nenhuma pessoa aqui nessa audiência visível nesta manhã, ou na audiência da fita magnética, onde isto irá ao redor do mundo. Não há ninguém aqui ou nenhuma parte, a não ser que procure por aquela perfeição. Você
paga as suas contas, e você acha que aquilo encerra? Isto, quando você paga as suas contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, então você tem mais conta a pagar. A primeira coisa que você vê é que seus cabelos vai ficando branco, e então você deseja ficar jovem. Há uma coisa o tempo inteiro procurando por uma perfeição, meu irmão. Constantemente, por causa da onda do pecado, mas em seu coração, porque você procura por aquilo, isso mostra que ali há uma perfeição, em alguma parte, em algum lugar. Esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Uma bonita jovem que corta um pouco de seu cabelo para ser popular, pinta a sua face para fazer com que pareça bonita, coloca roupas para mostrar a forma do seu ser, porque a única coisa que você pode encontrar é encontrar em alguma parte, tentar encontrar algo para que volte a ela, quando ela pode fazer com que um homem assobie para ela, acene para ela, flerte-se com ela. Jovens farão as mesmas coisas para a mulher, tentam encontrar eles mesmos atraentes, ou tenta estar eles mesmos atraentes para elas. O vizinho constrói uma casa e a coloca de uma determinada maneira, porque ela terá uma aparência melhor do que a casa do seu vizinho. O tempo inteiro estamos procurando por algo. Algo continua indo só um pouquinho acima disso. Mas só existe um lugar perfeito, irmão. E este lugar é na eternidade. E nós, os filhos de Deus, desejamos este lugar. Uma jovem encontrará outra jovem que é mais popular do que ela. O vizinho encontrará uma casa que terá uma aparência melhor do que a dele. A mulher encontrará outra mulher vestida de um certo modo que parecerá melhor do que o que ela está vestida. É algo em nós que está procurando por algo. Isto mostra que estamos perdidos. Nós queremos encontrar algo que nos trará aquela satisfação, que preencherá aquele ponto de fome ali. Mas parece que não podemos encontrar isto. Os seres humanos tentaram isto através das eras. Eles choraram por isto, eles choraram. Eles fizeram tudo o que sabia como fazer, mas continuaram a não encontrar. Isto vagueando através do mundo. Finalmente um dia, e este foi aquele dia no Calvário, ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual desceu da glória, e o Calvário foi formado. Aquele foi um dia em que o preço foi pago, e a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre, e abriu um caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isto trouxe a um lugar de satisfação. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi o dia tão importante. É uma coisa tão importante. Isto estremeceu o mundo. Isso estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado.
Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu ao meio-dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos santos saíram da sepultura. O que foi isto? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Agora ele tem sido mais malvado desde então, porque isso trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Então Satanás está com a sua coluna quebrada. Cristo quebrou a coluna de Satanás no Calvário, irmão. Cristo venceu Satanás no Calvário. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra provou que ele foi o maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. Foi ali onde os grandes preços foi pago. Esta é uma das coisas. Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano e viveu uma vida sobre os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. E ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem alguma vez suportou, ele passou por isto exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço. E foi isto que escureceu a terra, como uma anestesia para uma operação. Quando o médico aplica uma anestesia a um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo antes dele operar. E quando Deus desceu a operação para a igreja, o mundo teve um anestésico. A natureza teve uma convulsão. Não é de se admirar que Deus na carne humana estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disso. Como hoje muitos procuram por essas coisas, e mesmo assim eles não as reconhecem, eles não vêem a saída, eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo, tentando descobrir uma saída. Ali havia muitas placas apontadas, aquele dia muitas grandes pressageiros que foram prenunciados pelo Cordeiro, através do boi, através da pomba e todas essas coisas. Mas mesmo assim, isso não poderia romper aquilo, isso não poderia romper aquela prisão da morte, pois Satanás tinha terra, as próprias rochas que ele uma vez subiu e desceu na terra, queimou enxofres. Lúcifer era o filho da manhã. Ele andou na terra quando ele era um vulcão que o queimava. Aquelas mesmas rochas que eu havia esfriado quando Jesus morreu no Calvário, foram vomitadas da terra. O preço estava pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. E nós estamos livres, irmão, através da morte de Cristo no Calvário.